Saudações alvinegras, pessoal. Este não é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. É um vídeo da cachorrada. Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori. E o Santos está perdido. A verdade é que o Santos está perdido em todos os sentidos da palavra. Tanto de estar sem rumo, como de estar numa furada, como de estar ferrado. Para evitar palavrões mais agressivos, o Santos está absolutamente perdido e deu mais uma amostra disso hoje ao demitir Diego Aguirre depois de apenas 5 jogos à frente do clube. Não fiz ainda o pós-jogo do desastre que foi o passeio do Cruzeiro ontem, quinta-feira, mas porque eu ingenuamente achei que o Aguirre ficaria pelo menos mais um pouco. Não que o resultado justificasse, mas o fim de semana passado, sábado mesmo, sábado, eu conversei com meu pai e ele falou, se cair ou se não cair, tem que manter o Aguirre, né? Porque mudar só pioraria a situação. E eu concordei, porque a fórmula lá na checklist de rebaixamento tá lá, né? Não dá tempo para treinador buscar um salvador e ir trocando a cada resultado ruim. Claro que o Aguirre teve vários, mas não dá confiança no treinador e contratar no desespero. E o Santos está seguindo à risca e com louvor essa listinha do que fazer para ser rebaixado. Então, vamos falar sobre a demissão do Aguirre. Eu até vou deixar para fazer amanhã o pós-jogo do Santos e Cruzeiro, porque a gente consegue analisar melhor. Não faria muito sentido eu fazer um pós-jogo agora e aí depois falar da demissão do Aguirre. Eu acho que não caberia tanto. Vou falar agora, então, da demissão do Aguirre e quais perspectivas que o Santista pode ter com relação ao time. Já adianto que são as piores possíveis. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e diga aí o que você acha dessa demissão de Diego Aguirre, que ficou 5 jogos à frente do Santos, 4 derrotas, que não era fosse, né? 4 derrotas e 1 vitória. Lembrando que ele perdeu de 4-0 do Fortaleza, teve a vitória milagrosa contra o Grêmio por 2-1, e aí 2-0, 2-0 e 3-0 contra os times mineiros, Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro nesta ordem. Como vocês puderam ver, o time termina com uma defesa sofrível, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gols sofridos em apenas 5 jogos. Eu vi um comentário de uma estatística que o Santos conseguiu 6 chutes ao gol em todos os 5 jogos que o Aguirre teve à frente. Não duvido que seja verdade, porque no jogo de ontem mesmo, apesar de algumas jogadas razoáveis, o Santos não conseguiu fazer o Rafael ter que trabalhar muito. Assim. O Santos não teve essa chegada no gol adversário. Teve algumas jogadas. Nossa, teve um chute absurdo do Marcos Leonardo. Como eu não fiz o pós-jogo, eu tô pensando aqui nos lances que o Santos teve. Teve um chute do Marcos Leonardo que é injustificável. Ele deu uma bicuda que você não vê na pelada de sorteios contra casados ou da sua semana aí. Em compensação, teve uma jogada muito bonita dele que quase foi gol. Mas o fato é que nenhuma delas foi pro gol. De modo que o Aguirre ele não conseguiu nem produzir defensivamente e muito menos ofensivamente. O Santos perdeu aí dos 5 jogos que ele esteve à frente, 4 jogos por 0. E o que venceu daquele jeito que a gente sabe, né? Com a defesa do Grêmio toda parando, esperando a bola ser reposta pelo Gandula. Para além dessa fuleiragem que é o Santos, só para contextualizar, o Marcelo Fernandes, que foi reintegrado recentemente, do que na minha opinião é mais uma amostra da falta de rumo, da falta de noção que essa diretoria tem, da falta de convicção, da falta de conhecimento de tudo. O Marcelo Fernandes estará à frente do Santos contra o Bahia e o time
procura um novo treinador, o Galo vai assumir, eu não sei o que vai acontecer. Comentaram sobre... Eu vi rumores assim no Twitter de Mano Menezes que já recusou, de Wagner Mancini que poderia assumir aí. Só que o Mancini tá mais falado por uma entrevista muito infeliz que ele deu recentemente. E nesse meio tempo, o Santos vai enfrentar um Bahia que também perdeu o treinador recentemente, mas contratou o Rogério Ceni e já fez 4 gols como visitante. Então, Bahia, que é o nosso adversário mais direto, digamos assim, já abriu 4 pontos de diferença. Caso o Santos perca, o próximo jogo é contra o Bahia, né? Já falamos isso. Caso o Santos perca contra o Bahia fora de casa, ficará 7 pontos da zona do primeiro time fora da zona do rebaixamento. É verdade que o Goiás aproximou, mas o Santos ficará estacionado nos 21 pontos. Lembrando que o Vasco, que joga amanhã, às 4 da tarde, contra o Fluminense, tem 2 jogos a menos que o Santos e apenas 4 pontos a menos. Então, por pontos perdidos, o Santos já está em 18º. E o América Mineiro, que tá jogando, deixa eu até dar uma olhada de como que tá o jogo do América Mineiro, só pra tomar mais uma pedrada na cabeça, né? O América Mineiro está empatando no finalzinho da partida, 2-2 com o Cuiabá. Não alcança o Santos, ao menos isso. E o Coritiba que é a lanterna. Então o Santos deveria aí, e poderia, com uma vitória sobre o Cruzeiro, estar se aproximando de times como a Goiás, Bahia, o próprio Corinthians, mas não, o Santos passou mais um vexame e com isso o Santos demonstra que está absolutamente sem rumo. Se a gente fizer aquela clássica retrospectiva de treinadores, o Santos agora mandou embora o Aguirre, teve o Paulo Turra durante 4 partidas, teve o Odair Helman durante muito tempo, enfim, Fabião Bustos, Carille, todos esses treinadores que a gente já sabe, Marcelo Fernandes nesse meio tempo, Orlando Ribeiro. O Santos não traz um treinador. Na verdade, assim, o Santos não busca um treinador de acordo com o que acredita ser o melhor, porque o Santos não sabe o que é o melhor treinador para esse time, não sabe o que é o melhor treinador para esse elenco, não sabe o que é o melhor treinador para a situação do Santos. Muitas páginas falam que o rebaixamento do Santos não é uma tragédia, é um projeto, né? Não tô aqui falando que o Rueda teve a intenção de colocar o Santos nessa situação, mas de fato todas as ações dele acabaram culminando nessa situação que o Santos está. E aqui eu não vou fazer acusações, mas é um fato, assim, o Rueda nunca demonstrou, inclusive desde a sua campanha, né, saber sobre futebol e em alguns momentos assumiu, inclusive, a direção do futebol e a gente está vendo essa situação tenebrosa em que o Santos se encontra. Venha quem venha, eu não acho que o Galo seja o... Eu não acho que o Galo vá assumir, mas eu não acho impossível que ele assuma o time. É porque o Marcelo Fernandes já tá lá, então eu calculo que como o Galo já passou pelo Santos e o Marcelo Fernandes está no Santos há muito tempo, eles devem ter uma relação muito próxima. E o Galo falou, então eu assumi. Mas o Marcelo Fernandes, né, o glorioso presuntinho, a gente conhece. Não é um treinador que vá mudar o time, não vai fazer alguma coisa diferente, não vai fazer esses jogadores jogarem melhor. Será que se falar no psicológico, mas enfim, eu não acredito nisso, porque a trajetória do Marcelo Fernandes enquanto treinador nos diz que ele não tem a capacidade para assumir um time como o Santos, do tamanho do Santos, e na situação que o Santos está, mas é ele quem estará à frente. E, enfim, eu espero que o Santos vença, mas eu não duvido que se o Santos consegue uma vitória aí milagrosa de novo contra o Bahia e ganha do Vasco, Marcelo Fernandes é efetivado e aí o Santos caiu. Assim, o Marcelo Fernandes eu não vejo como treinador que vá conseguir
armar esse time de modo a vencer os jogos que o Santos precisa vencer e conseguir os pontos que o Santos precisa para escapar. Mas eu torço muito para que o Santos vença. Enfim, se vencer contra o Bahia, vencer contra o Vasco, eu só espero que é o complicado, né? Eu espero que a gerência tome a melhor decisão. Mas os últimos anos, os últimos meses, os últimos dias nos mostram que sempre será a pior decisão a ser tomada. Talvez não a pior decisão no sentido de uma má intenção, é porque eles acabam fazendo o que eles acham melhor, ou que a capacidade ou falta de indica que seria uma decisão boa, mas sempre se mostra uma decisão ruim, principalmente com relação ao comando do time. Então eu não duvido nada o Marcelo Fernandes conseguir alguns resultados bons, ser efetivado como foi o Orlando Ribeiro, que já não é lá essas coisas, mas eu acho melhor do que o Marcelo Fernandes. E aí o Santos caminha de vez para a segunda divisão, que neste momento eu acredito que é a realidade do Santos. Acho que o Santos, da maneira como está estruturado e do jeito que está sendo conduzido, vai terminar na segunda divisão. Eu já estou meio conformado com isso. Torço pelo milagre, mas já espero pela tragédia, que será esse rebaixamento, ou como alguns dizem, pelo sucesso desse projeto que é o rebaixamento do Santos. De qualquer forma, o Aguirre não continua, Marcelo Fernandes comanda o Santos contra o Bahia e a gente fica no aguardo de alguma outra novidade no sentido de um novo treinador, talvez agora um treinador com o perfil do Alexandre Galo, ou como já aconteceu nas outras vezes, né, de alguém que seja próximo do Galo, como o Falcão trouxe o Odair e bancou o Odair durante tanto tempo. Enfim, o Santos é um time absolutamente perdido. Perdido de rumo, não sabe o que está fazendo, não soube, né? Para ser bem justo, eu acho que o Rueda mostrou algum tipo de convicção no começo da gestão, quando ele contratou o Wolan, que eu continuo achando que foi uma boa decisão, e ele simplesmente não defendeu o treinador, que pediu demissão depois do que aconteceu com ele, e dali foram só decisões ruins, porque, como o Rueda disse, ele não sabe de futebol, e ele demonstrou isso paulatinamente, ano após ano, jogo após jogo, temporada após temporada. Já estou psicologicamente preparado para um Santos na segunda divisão no ano que vem. Se o milagre vier, melhor assim. Ficamos na expectativa para ver se o Galo trará um outro treinador, assumirá o time, deixará o Marcelo Fernandes. Enfim, não sabemos. O fato é que o Santos já teve 4 jogos neste segundo turno, sobram apenas 15 para que o Santos consiga fazer mais 24 pontos. É quase impossível, é muito difícil. Teria que ganhar mais da metade dos jogos. Um time que não ganhou, só para não falar besteira, um time que ganhou 5 jogos em 23 disputados, teria que ganhar 8 em 15. Não vejo como isso vai acontecer. Enfim. Até, inclusive, os treinadores que o Santos poderia trazer, que eventualmente trariam alguma diferença, por um motivo ou outro, não cabem no Santos. Falo de Rogério Ceni, que tá aí, pelo menos mostrou algum resultado no Bahia, ou famigerado Cuca, que não deve voltar mais a treinar algum time brasileiro, e não estou aqui criticando, eu acho que faz sentido, inclusive nunca admitiu a culpa no que aparentemente, comprovadamente ele fez, mas não cabe aqui julgar. O fato é que o Cuca treinador talvez aí fizesse alguma coisa com esse time, mas o fato é que por um motivo ou outro o Santos não pode, inclusive, trazer esses treinadores que outros times podem trazer. Espero que o Cuca ninguém, né? Mas fica aí o questionamento. Eu não gostaria do Mancini de volta. E, na minha opinião, assim, eu teria mantido a Aguirre. Eu acho que, como eu comecei falando, e o que eu tinha conversado com meu pai, caísse ou não caísse, seria pior trazer um treinador novo, porque a gente já sabe que o problema desse time não é treinador. Era
tentar outros treinadores faria menos sentido do que eventualmente acreditar no Aguirre. Não sei o que vai vir, não sei o que será. O que eu sei é que a tendência é que o Santos jogue a segundona no ano que vem, sem Copa do Brasil. Vexame atrás de vexame, humilhação atrás de humilhação e enfim, muito sofrimento para o torcedor do Santos. Estou aqui já de preto, desse preto que não é da nobreza, mas sim de luto pela situação do Santos. Que volta a campo segunda-feira às 8 da noite com o Presuntinho à frente contra um Bahia embaladíssimo jogando em casa. Perdendo, eu acho que meio que encerra o campeonato e o Santos já pode começar o planejamento para ter o Pituca na segunda divisão do ano que vem do Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Então a Aguirre não é mais o treinador do Santos Futebol Clube. Caiu a Aguirre, acho que cai o Santos também para a segunda divisão e esperemos aí apenas as últimas 15 rodadas. Obrigado a todos que tiveram a força de vontade para assistir este vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se estiver no pique, se inscreve, dá essa força, deixe seu like, compartilha e desabafe. Deixe sua opinião. Diga o que você acha que vai acontecer com o Santos. Eu já falei muito do que eu acho que vai acontecer. Se você discordar, por favor, brinde-nos com a sua opinião. Obrigado a todos. Pra cima deles. Avaí. CRB. Vitória. Enfim. Não, acho que Vitória sobe. Pra cima deles, então. Um abraço. Falou.